Aleluia. Quantos estão com fome de Deus, diga amém. Faz aquela cara profética para a pessoa ao seu lado. Fala para ele: papai vai te pegar de jeito. Queridos, daqui a pouco, quando nós orarmos por transferência, por liberação, por ativação de dons, eu particularmente acredito que o que vai ser liberado sobre a minha, a sua vida, não é só algo da vida de alguém, do que Deus colocou sobre a vida de alguém, mas eu creio que Deus pode trazer algo singular sobre a sua vida, que não foi liberado sobre a vida de ninguém ainda. Você pode dizer amém? Há momentos onde a gente pode receber da transferência de algum ministério específico. Eu creio nisso. Ao longo da minha caminhada, eu tenho recebido a transferência, de unção de outras pessoas para a minha própria vida, liberação de dons. Deus tem me usado para transferir, liberar isso sobre a vida de outros. Eu sempre gosto de mencionar uma das primeiras vezes que encontrei o pastor Marcelo Jamal. Ele estava ministrando em Curitiba. Eu já tinha me mudado para Curitiba, mas ainda não tinha começado a igreja ainda em Curitiba. E nós fomos participar de um culto, de uma reunião, onde o pastor Marcelo estava ministrando. Ele foi muito usado por Deus. Tivemos assim muitas curas, muitos milagres. E uma coisa que me chamou a atenção foram, várias pessoas com problema nessa área de audição que foram curadas. 2 mulheres surdas que foram curadas naquela reunião. E eu comecei a pensar, eu falei: eu não vejo isso com tanta frequência na minha própria vida. Alguns milagres que a gente vê com mais frequência, outros às vezes nem tanto. E eu me lembrava de várias situações onde algumas pessoas foram curadas de algum tipo de problema nessa área, mas não era assim algo tão frequente como eu vi aquilo acontecendo com intensidade. E eu lembro que aquele dia, no final, depois de orar pelos enfermos, o pastor Marcelo Jamal falou: olha, aqueles que quiserem, nós vamos orar por transferência dessa unção de cura na sua vida, no seu ministério. Eu corri para frente, Marcelo todo metido humilde, falou: não vou orar com você não. Eu falei: vai sim. Você ora, eu pego sua mão e boto na minha cabeça. Tem gente, irmãos, que ele não recebe a bênção, ele rouba. Eu conheci um irmão que você não podia espreguiçar perto dele. Se desse bobeira com a mão, ele colocava a cabeça embaixo da sua mão. É verdade, não podia dar uma espreguiçada assim. Ficasse com a mão meio livre e botava a cabeça. Eu dizia: que é isso? Ele dizia: estou recebendo a bênção. Eu dizia: você está roubando, porque eu não estou dando nada. E naquele dia eu estava disposto a roubar, mas não precisou. O pastor Marcelo impôs as mãos sobre mim. E logo depois, querido, acho que naquele ano, eu vi acho que 7 ou 8 pessoas surdas serem curadas, depois daquele toque. Eu creio que existe transferência. Eu creio que Deus pode de fato manifestar algo através da vida de alguém que é liberado sobre a vida da gente. Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 4,14, ele diz: não seja negligente para com o dom que é em ti, o qual te foi dado mediante profecia e imposição de mãos do presbitério. Em 2 Timóteo 1,6 ele diz: reaviva o dom que é em ti, o qual te foi dado pela imposição das minhas mãos. Então pode haver transferência, mas nós não dependemos apenas de receber de uma pessoa. Deus pode usar uma pessoa para liberar algo na vida da gente, mas Deus pode transferir diretamente sobre a minha e a sua vida uma manifestação, talvez de uma forma que ninguém tem ou experimentou. Então eu quero que o seu foco, querido, essa noite, não seja quem vai impor a mão sobre você, mas o que é que Deus, não importa a forma, vai liberar sobre a sua vida. Você pode dizer amém? Eu fico olhando para alguns grupos que refutam a ideia da contemporaneidade dos dons, tentando alegar que a manifestação dos dons não é mais para a gente, não é para esse tempo, não é para esse momento. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13, o apóstolo Paulo diz no versículo 8: o amor jamais acaba. Ele diz: mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão,
Havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Versículo 10, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Os dons, querido, não são eternos. A Bíblia diz, vai chegar um momento em que profecia, em que línguas vão cessar. E a Bíblia diz o seguinte, quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte vai cessar. As igrejas tradicionais tentam usar esse texto dizendo, quando vier o que é perfeito, era a revelação bíblica completa, o fechamento do cânon da revelação bíblica. Então agora que chegou, a gente não precisa mais dessas coisas. E outro dia eu falei para um irmão, falei, se você realmente crê nisso, então você tem que olhar que o mesmo texto diz que a ciência também passará. Ele está falando do conhecimento. Eu falei, se línguas cessaram, se profecia desapareceu, o conhecimento também. Eu falei, no entanto, sua igreja prega aos montes esse lance do conhecimento. Eu falei, então você seja coerente e diga, o conhecimento também acabou. Irmãos, o que é perfeito ainda não chegou. Por isso que Paulo estava dizendo, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Ele diz todas essas coisas, a expressão em parte, ele está dizendo, a gente vive isso numa dimensão, tem algo muito melhor, algo muito maior por vir. Mas momento nenhum, querido, a Bíblia está dizendo que os dons cessaram. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. O mesmo Jesus que curava nas praias da Galileia, continua curando hoje. O Deus que tem falado, querido, mediante a boca dos profetas há muito tempo, continua falando hoje. Vai chegar o dia em que todos nós lá na glória não vamos mais precisar desse nível de edificação. Paulo diz no versículo 12, agora vemos como um espelho, obscuramente. E diz, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Esse então, obviamente, ele está projetando algo que não havia acontecido nos seus dias. Nós cremos, querido, que o Espírito Santo, ele de fato vai ser derramado de forma intensa. A igreja há de experimentar a plenitude do propósito de Deus. Eu creio, querido, que a grande colheita que está para acontecer no tempo do fim vai ser marcada por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Um exército de homens e mulheres que vão se mover em Deus de uma forma especial. Você pode dizer amém? Amém. Mas eu estou na agonia com o relógio, com o horário, com o tempo. Vocês precisam me ouvir bem rápido, amém? A gente falou do dom da fé, da operação de milagres. Eu quero falar agora um pouco sobre os dons de cura. É uma cura sobrenatural de doenças e não é a cura pela fé. Mas todo crente pode ministrar sobre qualquer outra pessoa, em nome de Jesus, na expectativa de ver Deus usando a sua vida e ver curas acontecendo. Jesus disse, esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Quem são os que creem? É quem acredita na promessa de Jesus. Não, querida, é mais do que isso. É só olhar os versículos anteriores. Ele diz, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E esses sinais seguirão os que creem. Quem são os que creem? Os que creem foram batizados e foram salvos. É um sinal que está à disposição de todo crente. Todo crente pode orar pelos enfermos e ver gente ser curada. Eu comecei a ver enfermos sendo curados, querido, antes de ter os dons de cura na minha vida. Assim como nem todo crente necessariamente vai ter o dom da fé, mas todos têm fé. Nem todo crente necessariamente vai ter os dons de cura, mas a gente pode ter essa expectativa de ver Deus nos usando para mover em cura. Eu creio que nem todo crente que vai ter o dom de profecia, muito menos o dom do profeta, o ministério do profeta. Mas Paulo diz, todos podereis profetizar. Há uma fala inspirada, que eu creio que ela é até diferente do dom de profecia. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu creio que todo crente pode orar em línguas, mas nem todo crente vai ter o dom de variedade de línguas seguido de interpretação. A gente tem que fazer essa separação. E o fato de não mover num dom específico não significa que a gente não possa ver, por exemplo, nessa área de cura que vamos falar agora, Deus de alguma forma nos usando de outra maneira. Eu vi várias pessoas que eu orei, pus as mãos, foram curados. E eu lembro do início até era uma coisa assim difícil, porque eu resolvi começar meu ministério de cura orando só com paciente terminal. Irmãos, no início parece que o dom funcionava ao contrário, Parece que quem eu botava a mão morria. Eu quase comecei a achar que era o dom de despachar os caras embora. Eu falei, uma hora dessa, vou chegar no hospital, os caras vão me ver, não, esse não.
né? Até uma vez eu fui orar com um paciente desse terminal e, baseado naquele texto sobre a unção da Bíblia, eu falei, eu quero ungir você. O cara não, mandou me expulsar do quarto. Eu não sabia, porque eu cresci no meio evangélico, que ele, como católico, achou que eu fui dar extrema unção, que ele estava, né, que eu estava despachando ele de vez. Mas, depois de um tempo, quando eu comecei a ver algumas pessoas serem curadas, eu me animei, embora eu realmente não conseguia entender porque que mais gente que orava não era curado do que o que era, mas eu preferi sempre dar testemunho só de quem era, né? E durante muito tempo, querido, eu não fazia ideia do que era a unção da cura, os dons de cura. Mas eu me lembro que eu fui pregar numa determinada reunião, na casa de uma irmã. Essa irmã, assim, tinha levado muita gente a Jesus. Ela era uma pessoa muito simples, usada por Deus. Mas ela dizia, olha, eu não tenho, assim, esse conhecimento da palavra. E, na época, o pastor dela permitiu que ela me convidasse a dar uma palavra nesse grupo dela. Que ela cuidava, ela tinha ganho para Jesus. E eu fui lá, né, jejuei, me preparei, busquei a Deus, fui lá, preguei. Ainda assim, fui com o coração talvez até errado, né, porque ela dizia, olha, eu cuido desse povo, eu não tenho todo esse conhecimento, então eu que estava me achando, né, eu tenho o que ela não tem. E início de ministério, a gente paga para pregar em qualquer reunião. Qualquer oportunidade que te der, você está animado. E eu fui, mesmo sabendo que era reunião na casa, empolgado. Aquelas reuniões que você volta e diz, como é que foi? Você diz, ó. Aí quando você fala o sinal com a mão, o cara diz, bombou? Você diz, não, 5, mas bem animado, bem empolgado. Acho que aquele dia tinha mais de 5, devia ter uns 15 talvez. E eu preguei, fiz o melhor que eu sabia, podia, conseguia. E no final, terminei e devolvi a palavra para a irmã. A irmã, ela antes de encerrar a reunião, ela aponta o dedo para um senhor que me pareceu ser um visitante, porque ela até perguntou o nome dele. E ela disse assim, o senhor por acaso está sentindo dores nas costas agora? Ele disse, estou sim. Ela disse assim, o senhor já foi ao ortopedista? Ele disse, fui. Aí ela disse assim, ele confirmou que o senhor tem uma escoliose, um problema na vértebra tal, aqui de cima. Sim, é isso mesmo. Ela falou, Deus estava me mostrando esse seu problema. Ela falou, posso orar por você? Ele falou, pode. E eu estava naquela fase que eu mencionei aqui antes, que eu ficava apavorado quando alguém ia orar pelo enfermo e prometia, dizendo, não promete, se acontecer, amém, se não acontecer. Porque, sabe, querido, nós não podemos negar. Hoje eu não tenho esse discurso de incredulidade antigamente, mas eu tenho visto situações de pessoas que outros ministraram e não aconteceu nada. E quando eu ministrei, aconteceu. Teve gente que eu ministrei e não aconteceu nada. Quando o outro ministrou, aconteceu, né? A gente não pode nem deduzir porque não aconteceu no momento que não vai acontecer. A Bíblia fala de um paralítico assentado na porta formosa lá do templo. E Pedro e João levantaram esse paralítico. Irmãos, estatisticamente falando, eu creio que é uma coisa assim quase impossível que Jesus não tenha cruzado com aquele camarada. A Bíblia diz que ele era paralítico desde nascença. A turma toda reconheceu, todo mundo conhecia ele, era o cara que estava sempre lá na porta. É impossível, querido, nas minhas contas, a quantidade de vezes que Jesus esteve ali, não ter passado por ele. Eu não sei qual seria a razão para o Senhor Jesus, quando passou, não ter feito nada por ele. Alguns diriam, talvez não seja a vontade de Deus. Irmão, eu digo, até morrer, ainda dá tempo de experimentar a vontade de Deus, né? Então assim, eu não fico tentando dar explicação. Eu já orei por gente que não recebeu na hora e recebeu depois. Eu já orei por gente que um monte de gente recebeu e alguém finalmente conseguiu. Há momentos que a própria pessoa, até que foi ministrada muitas vezes, ela já não está esperando mais. Eu lembro de um camarada que eu orei para ser batizado no Espírito Santo. Eu apelidei ele, Marcelo, de irmão cabo de vassoura. Não sei se eu já te contei essa história. Porque era mais fácil um cabo de vassoura falar em língua do que ele. E ele também ficava duro, feito um cabo de vassoura. Então eu apelidei ele assim. Eu preguei numa igreja pequena, estava começando assim, estava saindo de uma clínica que eles reuniam antes de ir para um salão. E o dia que eu preguei lá, chamei à frente, falei, aqueles que não são batizados do Espírito Santo, eu sinto orar com vocês. Eu não me lembro se eram 6, 8 pessoas, era um grupo pequeno. Mas quando eu terminei de orar, todos eles foram batizados do Espírito Santo. Então, o pastor do grupo, ele não ficou olhando assim, 6 ou 8 receberam. Na cabeça dele era 100% de resultado. Aí ele pensou, meu Deus, quem o Luciano ora recebe, né? Tem coisa que acontece, querido, você está debaixo de uma palavra, num momento específico. Eu nunca acreditei ter um dom de batismo no Espírito Santo, mas ele me procurou depois e falou, olha, eu vi como Deus te deu graça nessa área.
Tem um irmão nosso da igreja que ele é um buscador crônico do batismo no Espírito Santo. Ele falou assim, esse faz tempo que está aí, ele já desanimou. O senhor não oraria por ele? Eu falei, cara, traz ele amanhã que eu oro. Ele falou, não, ele está aí hoje. Eu falei, por que ele não veio à frente? O pastor me olhou assim, pois é, tipo, ele já desistiu disso. Aí falou, olha, ele está lá no fundo, vestido assim, assim, assado, você não pode ir lá, dizer que sentiu de orar com ele. Eu falei, pastor, não vou mentir, porque eu não senti. Se eu quiser que eu oro, vou ter que te entregar. Falei, nessa altura ele já deve estar desconfiando, estou falando dele, pode me entregar. Aí fui eu na direção do irmão, fui chegando, ele já deu uma risadinha. Falei, você já está imaginando, seu pastor te entregou, não é? Ele falou, pois é. Eu falei, te entregou. E disse, é um buscador crônico do batismo no Espírito Santo, que você já até desanimou. Ele falou, pois é, pastor. Eu falei, cara, eu tenho tido uma graça de Deus, eu posso orar por você? Ele falou, pode. Eu achei muito fácil. Eu falei, nossa, ele nem incomodou. A hora que eu fui orar, ele falou, posso só falar uma coisinha? Aí eu falei para ele, pode. Ele falou assim, antes do senhor orar, só quero que o senhor saiba que os melhores já oraram e não aconteceu nada. Eu me ofendi. Eu falei, e quem são os melhores? Tipo, quem você pensa que eu sou, rapaz? Aí quando ele começou a falar o nome dos melhores, não é que eram os melhores mesmo? Do circuito nacional e internacional. Eu falei, tudo esses homens, mulher de Deus, botaram a mão na sua cabeça? Foi sim. Mas se o senhor crer, vai em frente. Nessa altura eu já não estou mais crendo, irmão. Mas pensa uma coisa que eu sou, é teimoso. Quer dizer, eu gosto de dizer que eu sou persistente. Minha mulher me chama de teimoso. Então, eu acho que deve ter uma relação nessa qualidade. Eu falei, pois nós vamos orar. Irmão, eu orei, fiz cara de fé, bati o pé no chão, gritei, fiz tudo que eu sabia, podia. Não terminamos nada. Ele me olhou com a cara assim de não te falei. Eu falei, não vou desistir. Eu falei, cada vez que eu vier aqui eu vou orar com você. Eu voltava naquele grupo cada 2, 3 meses. Às vezes o irmão já estava escondendo, dizia, vem cá, vamos orar. E, obviamente, não preciso te dizer que nunca acontecia nada. Mas, irmão, eu não desistia, aquilo virou uma obsessão. Eu estava sempre atrás do irmão. Mas era a mesma coisa que orar para um cabo de vassoura. Nada. Um determinado dia, só para animar a sua fé, eu vou contar isso. Eu estou ministrando. E aquele dia foi um dia assim, de um mover de Deus impressionante. E eu senti de Deus de orar, liberando unção sobre o povo. No final da pregação, eu vi como fosse uma neblina entrando dentro da igreja. E estava de fato do lado de fora, uma cerração. Eu achei engraçado, falei para alguém, falei, a neblina está entrando na igreja. E eu não imaginei que fosse nada espiritual. O irmão do meu lado falou, que neblina, pastor? Eu falei, a neblina da rua está entrando, pastor, o senhor está passando bem? Aí eu, irmão, você está vendo a neblina? Que neblina? A neblina entrando pela porta. Ninguém via tal da neblina, e eu vi aquilo entrando, espalhando. O Espírito Santo falou, a glória e a unção que você pregou hoje eu vou manifestar aqui. Eita, eu sabia que ia ser uma noite inesquecível. E aí nós começamos a ministrar o povo. E uma hora estender a mão para um lado, era 20, 30, caía debaixo do poder da unção. Aquilo, no final da reunião, parecia uma guerra, de tantos corpos no chão. Só que o barracão que a gente estava, o chão era de cimento, e só a parte mais da frente, perto do púlpito, que tinha o carpê, que é onde o povo vinha orar. Que fala carpê ou carpete? Carpete, já virei paranaense, carpê lá. Né? E só a parte próxima do púlpito é que tinha o carpete. E o que aconteceu? Eu estava usando um sapato novo a primeira vez. Tinha comprado uma promoção relâmpago da C&A. Lembro até hoje. Promoção no setor de calçados. Né? Daqui você tinha que correr e pegar o negócio. Olhei meu número, nem provei, está na mão. Preço assim barato. E levei. Aquele dia eu estou usando pela primeira vez. Só que eu não tinha experimentado antes. Irmão, ele estava um pouco apertado, pegando meu pé. E eu preguei. Já estava assim 1 hora no louvor, adoração em pé, 1 hora pregando. A hora que ia ministrar o povo, eu pensei, meu Deus, não aguento mais esse sapato. Aí eu ia descer na parte que tinha o carpete. Então eu falei, olha, as irmãs que estão de salto, querem ficar mais à vontade. Falei, eu estou tirando meu sapato. Lembro até hoje, Marcela, era a época do tom sobre tom, 92. Eu estava com a calça vinho, o sapato era vinho. E a meia, se alguém falar que é salmão, que era rosa, eu nego até a morte, salmão. Então assim, era ridículo aquela meia, mas eu não aguentava mais, eu desci para o carpê. Na hora que eu desci e comecei a orar com o povo, a gente não tinha naquela época, 92, essa facilidade de microfone sem fio, era com fio. E o fio já não dava distância. Então eu pedi para eles me dar um outro microfone, que o fio era grande. O que eu não sabia, irmão, é que esse outro microfone do fio grande estava sem fio terra. O que eu não sabia é que esses microfones davam choque.
Eu às vezes já tinha sentido um choquinho leve na boca, mas sempre porque está de sapato isolado, né? A gente não percebe. E eu tinha dito para as pessoas: alguns de vocês vão sentir o poder como eletricidade. Só que a hora que eu fico descalço, irmão, eu estou isolado no carpete e peguei o fio grande. Aí vou eu passando em cima das pessoas, puxando fio, até que acabou o carpete. Quando acabou o carpete, irmão, e eu pisei no cimento, eu tomei um choque. Aquilo deu um tranco no meu braço. Só que eu já estava indo com a mão para tocar a testa de um. Adivinha quem? O irmão Cabo de Vassoura. Deus é minha testemunha. A hora que eu fui tocar nele, que eu pisei, aquilo me deu um tranco, mas eu toquei na testa dele. A hora que eu toquei na testa dele, Marcelo, fechou o curto nele. Mas deu um estalo. Ele deu um pulo para trás, arregalou o olho. Desatou, falar em língua. Eu fiquei olhando aquilo. Dizia, meu Deus. É lógico que eu saí logo pro carpete de novo. Eu fiquei fazendo teste, eu pisava, eu entendi o que era. Eu sabia que não era algo espiritual. Mas em uma hora que terminou o culto, uma fila de irmãos para cumprimentar o irmão Cabo de Vassoura. Aquilo foi o evento do ano. Até eu entrei na fila, a turma abraçar, parabéns. Lembra a época? Até quando você era revelado, recebia profecia, os irmãos vinham dar parabéns. Tipo, nunca entendi isso. Parabéns, tal, né? E eu mesmo entrei. Eu era um dos últimos. Faltava assim uns 3, 4 para chegar a minha vez. Eu vi ele falando para um. Falou, olha, eu fui o único que não caí. Mas eu senti a tal da eletricidade. O maior que falou isso, eu não aguentei. Eu saí da fila, comecei a rir. Eu fui até o pastor da igreja. Falei, velho, você ouviu o testemunho que ele está dando? Sim, disse que ele sentiu eletricidade. Eu falei, pois é. Aquilo não foi Deus. Pastor, como não? Eu falei, meu amigo, aquilo foi um choque. Choque. Aí ele olhou para mim, você estava com o microfone do fio grande. Falei, descalço, e acabou o carro. Aí eu falei, cara, alguém tem que contar para ele. O pastor falou para mim, eu não vou contar. Falei, nem eu, mas alguém tem que contar. Ele falou, Luciano, qual a probabilidade estatística de você decidir usar o sapato que você comprou um mês atrás, estrear só aqui? Dele tá apertado, você tirar no fim do culto, de acabar o capim, o microfone sem fio terra, isso é ele o cara da vez. Eu falei, isso é uma conspiração divina. Eu falei, pois é. Vamos deixar assim, ninguém vai falar. Mas irmão, por que eu estou te dizendo isso? A gente precisa acreditar que Deus vai se manifestar através de nós. Irmão, eu falei antes de situações onde a gente erra. Eu vou te dizer, irmão, se Deus precisar dar um choque no camarada para pegar no tranco, já que o motor de arranque não estava bom, né? Deus pode fazer esse tipo de coisa. Irmãos, eu creio de coração que nós vamos nos surpreender à medida que nós começamos a deixar Deus usar a nossa vida para aquilo que pode acontecer. Você pode dizer amém? Então, alguns às vezes até têm essa resistência, querido, mas eu vejo um Deus tão amoroso, seja na área da cura, seja dificuldade para receber o batismo do Espírito Santo, eu vejo um Deus amoroso, insistindo, tentando achar uma porta, tentando achar um caminho. Então, eu nunca desisto de orar por ninguém. Não importa quanto tempo já aconteceu, quantas tentativas já tivemos, né? Eu nunca desisto, eu estou lá sempre insistindo. Agora é diferente, querido, quando você se move debaixo de uma palavra de Deus. Como eu disse, mais gente que eu oro não é curado do que o que é. Mas sempre que você se move debaixo de uma direção de Deus, parece que Deus já está te dando um atalho. Você vai pegar alguém, né, que está pronto, que o coração está aberto, que algo foi preparado. E eu descobri que começar, querido, por essas pessoas pode fazer toda a diferença. No início eu tinha dificuldades. Dizia, Deus, por que o Senhor revelou e curou 6 pessoas, se tinha 400 no auditório? Às vezes eu, falando com Deus, já aprendi a ser honesto com Deus. Eu espero que minha sinceridade com Ele não te incomode. Mas eu já descobri que Ele sabe o que eu penso, mesmo se eu não falar. Então um dia eu falei para Ele, Deus, não é educado da sua parte fazer isso. Curar 6 e deixar os outros 394 assistindo, chupando o dedo. Eu falei, quando eu era criança, minha mãe dizia, não coma na frente dos amigos, a menos que vá repartir com todo mundo. Ela dizia, se não for repartir com os outros, também não come. Ou é para todo mundo ou não é para ninguém. Falei, isso que eu aprendi em casa. Agora, como é que o Senhor cura meia dúzia e deixa o resto de nós chupando o dedo? Eu ficava em crise com essas coisas. E um dia o Espírito Santo falou comigo, disse, filho, o propósito dos dons não é resolver o problema de todo mundo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 14. Eu quero te mostrar o que eu entendi na Bíblia.
O apóstolo Paulo está falando sobre profecia, um assunto que nós já vamos mexer. E ele disse: se um incrédulo entrar no meio de vocês, e vocês todos começarem a profetizar, versículo 24, e diz assim: esse incrédulo por todos é convencido, por todos é julgado. No 25 ele diz assim: tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. A Bíblia mostra que um dos propósitos dos dons do Espírito, querido, é demonstrar que Deus está no nosso meio, é levar as pessoas a reconhecer que Deus está no nosso meio. Porque o propósito dos dons, querido, não é resolver o problema de todo mundo. A Bíblia não diz: o justo viverá pela unção de um pregador que se move nos dons do Espírito. A Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. A forma de tocarmos em Deus, querido, de recebermos em Deus, não importa a necessidade, é por meio da fé. Nunca foi diferente, querido, não vai mudar agora. O propósito dos dons muitas vezes é demonstrar que Deus está presente, e através disso provocar a fé dos outros, para que eles decidam acreditar, reconhecer que Deus está ali e toquem nele pela fé. Eu comecei a descobrir, querido, que na maior parte do tempo, os melhores milagres que eu vejo nas reuniões, não são as pessoas que eu ministrei debaixo dos dons ou de revelação. São as pessoas que, reconhecendo através daquelas manifestações o mover de Deus, elas começam a liberar a fé do coração. Eu estava numa reunião em Porto Seguro, depois o pastor Marcelo tem me emprestado um pouco da unção de curar surdos, e eu estava pregando, eu estava dando esse seminário dos dons, só que ainda estava falando de palavra de conhecimento. De repente me veio uma palavra de conhecimento. Falei: irmãos, eu estou falando sobre isso, me veio uma palavra de conhecimento agora. Falei: Deus está curando uma irmã de um problema no seu ouvido esquerdo. Você vai sentir um calor muito grande no ouvido esquerdo, está sendo curado. Eu achei que era um otite, uma dor de ouvido, não sabia o que era. Do jeito que a palavra de conhecimento veio, eu falei: corre para frente uma irmã gritando. Ela disse: pastor, desde os 3 anos de idade eu tinha o tímpano perfurado, eu nunca mais ouvi com esse ouvido. A hora que o Senhor deu aquela palavra, começou a esquentar meu ouvido, eu estou ouvindo, ela empolgada. E eu assim, tão assustado quanto ela. Uau! Enquanto ela está falando, testemunhando, corre outra para frente. A outra irmã diz, ela tira o aparelho auditivo e diz: isso aqui nem funciona mais, minha audição é quase zero. Ela diz: eu estava acompanhando o testemunho da outra. Falei: como se você não ouve? Ela falou: pela leitura labial. E eu falei: se Jesus está aqui curando enfermo, gente do ouvido, eu também quero. Ela falou: meus ouvidos abriram. Eu falei: calma, eu achei muito fácil, mano. Dois surdos ser curados tão rápido. Eu falei: calma. Alguém aqui pode me provar que essa irmã era mesmo surda? O pastor que está sentado atrás de mim dá um puxão na minha camisa e diz: é minha irmã, cara, pelo amor de Deus, deixa ela falar, é minha irmã, ela era surda mesmo. A irmã está ainda contando, tem um piá, um menino sentado assim lá no canto, tinha muita gente. Eu quase não ouvi o que ele falou para ela, porque assim, estava ali muito ruído, mas eu consegui mais ou menos pegar e dizer: é nada, velho, é surda, né? Ele desfazendo o que a mãe está falando. Ela veio dizer: eu ouvi, vou te pegar em casa, menino. E diz: meu Deus, a mãe está ouvindo. Deve ter falado muito pelas costas da mãe. Queridos, depois daquelas duas surdas sendo curadas, uma de um ouvido só das duas, nós perdemos o controle. Perdemos o controle da reunião, irmão. Choveu cura aquele dia. Poucas vezes na minha vida eu vi tanta cura num lugar só. Teve uma irmã que começou a pular, empurrar todo mundo, a turma tentava segurar, ela não conseguia. Eu fui na direção dela pensando, discernimento baixo, pensando em demoniou. Quando cheguei perto dela, meu demoniado nada, a mulher estava tentando fazer festa, não tinha espaço. Ela gritava para mim, ela dizia: eu tinha um tumor do tamanho de um limão no meu seio, acabou de desaparecer. E aí começou, querido, aconteceu assim tanta cura e milagre. Eu fiquei olhando para aquilo e falei: meu Deus do céu. Agora, irmão, eu não estava mais ungido aquele dia do que outros. Mas de alguma forma, a hora que eu obedeci o comando de dar a palavra de conhecimento, e Deus demonstrou que estava presente, aquele povo correspondeu em fé. E tudo aquilo começou a acontecer depois disso. Foi uma resposta ao quê? A fé deles. Então, irmãos, eu não me sinto na obrigação de, porque eu estou movendo debaixo dos dons, de resolver o problema de todo mundo. Porque isso no início me atrapalhava. Quando a gente via alguém ser curado de algo extraordinário, era a glória. Mal que você orava com o outro que não ia, a gente ficava quase em depressão. O dom já deve ter expirado, já deu a data de validade, já não... Irmãos, eu estou falando sério, era difícil. Então, até hoje, o que eu tenho entendido é que eu posso, que ele fique à vontade. Eu não tenho nenhuma dificuldade, de dizer, até porque, quando a Bíblia fala
da expressão dons de cura é o único dos 9 que aparece no plural. Dons de cura. Então me parece que nessa área Deus não tem um tipo de dom só. Alguém outro dia falou, parece que Deus não usa clínicos gerais. Parece que tem gente com especialidades em determinadas áreas. Eu, por exemplo, tenho áreas que eu vejo sempre a cura acontecer sempre, né? São áreas que é comum, como eu falei, os órgãos internos das mulheres, útero, ovário, bexiga, né? A gente orar por gente com problema nos rins. Às vezes eu tenho estado em reuniões, eu nem orei por ninguém. As pessoas vão no banheiro, pastor, expeliu uma pedra. Eu ouço esse tipo de coisa o tempo todo, né? Tem áreas específicas onde eu vejo muito mais cura. Tem áreas onde eu quase não vejo. O único cego, Marcelo, que foi curado no meu ministério até hoje, era cego de um olho só, eu estava orando pelo outro. Eu tenho até vergonha de dar o testemunho. O cara me procura no final de uma reunião, porque assim, muita gente estava sendo curada de problemas na vista, nos olhos. E ele falou, alguém me disse que tem uma unção para curar a vista. E eu falei assim, o que você quer que Deus faça? Ele falou, já estou cego de um olho e já perdi metade da visão do outro. Eu falei, o que você quer que Deus faça? Ele falou, quero parar de perder essa vista. Ele não estava crendo nem para voltar a enxergar inteiro daquela vista. Ele nem tocou no assunto do outro olho cego. Eu pensei, se ele nem mexeu nesse, não sou eu que vou mexer. Botei a mão só no olho mais ou menos, estava orando pelo olho mais ou menos. Quando nós terminamos de orar, Deus abriu o olho cego e mais ou menos continuava mais ou menos. Eu acho que Deus olhou e falou, esses dois incrédulos não vão me deixar mexer nesse, vou pegar o outro que está desprotegido. Irmão, assim eu tenho até vergonha de dar testemunho. Olha, gente, Deus tem me usado para curar cego quando Ele não sabe que vai acontecer isso, quando a gente está orando só pelo outro olho. Mas há outras áreas que eu tenho visto com mais frequência. Eu não sei necessariamente, porque a Bíblia não é clara sobre isso. Ouvindo muitos pregadores com ministério de cura, eles parecem concordar com essa ideia de que a expressão dons de cura, no plural, envolve aspectos diferentes. Eu tenho amigos, quando oro, o povo começa a vomitar tumor. Eu tenho gente que tem mais resultado numa área do que em outra, né? Então conheço muita coisa nesse sentido. Agora, eu não vou limitar, querido, ministrar alguém só na minha área. Eu sou um cara curioso. Eu, por exemplo, dificilmente vejo um amigo com um carro que eu nunca dirigi, que eu não peço para dar uma voltinha. Eu quero saber como é. Posso dirigir esse carro? Pode. Não importa se é novo, se é velho. Se for um modelo que eu não dirigi, né? Eu sou desses meio curiosos. Irmão, eu vou orar por qualquer oportunidade que tiver. Às vezes as pessoas nem pedem oração, eu que me ofereço. Posso orar por você? Irmão, já fiz cada coisa que você nem queira saber, né? De vez em quando eu pego uma situação, mesmo sem palavra de Deus, digo, olha, Deus não falou nada, não posso te prometer nada. Vamos tentar? Eu lembro de um irmão que estava ministrando numa igreja em Brasília. Ele me parecia, pelo comportamento assim do corpo dele, pelos sintomas, e parecia ter tido um derrame. Ele estava sentado numa cadeira de roda enquanto ministrava. Eu desci depois até ele. Perguntei se o senhor teve um derrame. Ele falou sim, tem tido dificuldade para andar. Ele falou, olha, eu nem consigo andar sozinho. Eu falei, olha, Deus não me falou nada para orar com você, mas eu gosto de aproveitar as chances e oportunidades. E eu falei, posso orar com você? Ele falou, pode. Eu falei, posso até te levantar? Eu falei, na pior das hipóteses, você dá um rolê e volta. Ficou me olhando assim, quase sem acreditar. Eu falei, vamos tentar, né? Porque há momentos, querido, que eu creio que quando você vai agindo em fé, você pode criar oportunidades, mas há momentos onde às vezes a gente não espera que vai acontecer e Deus vai te surpreender. Então a minha dica é, a gente tem que estar aberto ao mover de Deus. A gente tem que sempre viver numa expectativa de fé, que é que Deus vai. Tem culto que eu chego e digo, hoje vai quebrar tudo, e parece que não acontece nada. Tem lugares que eu chego e digo, Deus, vim hoje só picar cartão, não estou esperando nada, e às vezes a gente fica surpreendido. Não sei se já aconteceu com você, Marcelo, você se preparar para uma reunião, jejuou, orou, consagrou, parece que nada. Aí teve outra, a gente chegou na correria, meio que assim, com a carnalidade da gente tão evidente, daqui a pouco a glória desce. Teve um dia que eu falei para Deus, você é do contra. Aquele outro culto que eu estava super crente, você não veio. Hoje que eu estava bem meia boca, você... né? Mas, querido, eu tenho aprendido que não se trata da gente. A gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente precisa crer na parte de Deus. Você pode dizer amém? Naquele dia, aquela irmã que eu tive na casa dela, ministrando, ela falou para aquele camarada, visitante, né? Perguntou, se eu tenho esse problema, tem essa dor, tal, eu estou assistindo tudo. Ela falou, eu vou orar por você e Deus vai te curar.
Quando ela falou isso, eu falei, não promete dentro de mim. Mas eu cheguei perto e ela falou assim para ele, eu posso fazer uma coisa diferente com o senhor? Ele falou o quê? Ela falou, eu queria levantar os seus braços e medi-los. Porque se o senhor realmente está com uma escoliose, ela falou, é uma questão de anatomia. A hora que eu esticar as suas mãos, elas provavelmente apontam um dedo, não vai encontrar com a outra, por causa que a coluna está torta. Eu falei, isso é a forma da gente ver o quanto o senhor está torto. Posso fazer isso? Ele falou, pode. Ela levantou as mãos, mediu. Tinha uma diferença da ponta de um dedo para o outro. Ela puxava ele, por aquele braço estava menor, ela quase levantava ele da cadeira e dizia, eu vou fazer isso para mostrar para os outros que nem puxando isso volta ao lugar. Mas ela disse, eu quero todo mundo olhando isso aqui, porque a hora que eu orar uma mão vai igualar a outra. E eu dentro de mim dizia, além de prometer, ainda quer todo mundo de olho aberto. Eles vão ficar fechados, quem sabe aconteça. Mas eu, já que ela prometeu mesmo, falou, eu estava ali com o olho em cima. Quando ela começou a orar, o braço daquele camarada correu para o lugar. E ele começou a dizer, sumiu a dor, aliviou. E ele ficou assim todo impressionado. Aí ela foi orar com uma outra senhora, falou, a senhora está com dores no quadril, não está? Estou. Ela disse, vou fazer a mesma coisa que com ele, vou medir suas pernas. Aí tinha uma diferença assim, uns 3 dedos. Ela falou, isso não é uma perna menor que a outra, é o seu quadril torto. Ela disse, quando eu orar, uma perna que vai avançar, a outra vai recolher. Eu fiquei de olho, ela orou, aconteceu aquilo. Aí ela foi para uma terceira pessoa também, ergueu de novo. Eu acho que eu já estava tão em cima para ver, que eu já estava atrapalhando. Aí ela virou para mim e falou, o irmão quer orar? Não, fica à vontade. Aí ela olhou para mim na frente de todo mundo e falou, o irmão não crê? É claro que eu creio, Deus está curando todo mundo aqui. Eu falei, então por que não ora? Eu falei, porque a unção está com a irmã. Ela, não seja por isso. Ela virou minha mão, as palmas da minha mão para cima, botou as mãos dela na minha mão, falou, em nome de Jesus eu transfiro. Ela falou, pronto, agora está com você. Só que, irmão, eu não senti um calorzinho, eu não senti nada, um tremorzinho, um choquezinho. E eu olhava e dizia, pronto, está com você, pode orar. Mas até hoje eu não sei o que ativou a unção de cura na minha vida. Se for tanto que eu orei por isso, ou se for o fato de uma mulher ter me desafiado em público. Porque aquele meu lado machista dizia, eu não posso perder para ela. Aí eu dizia, só que se eu orar e não acontecer, vai ficar feio. Eu dizia, se eu não orar também vai ficar feio. Eu pensei, eu estou lascado de qualquer jeito. Eu falei, pelo menos se eu tentar, eu não sou tão covarde. E se eu tentar e não acontecer, ela que arrume. E aí eu orei, irmãos. Só que a hora que eu fui orar, eu fingi que eu fazia aquilo faz tempo. Fiz tudo que eu vi ela fazer com o primeiro. Falei, eu vou medir os seus braços. Isso é uma questão de anatomia. Até hoje, irmão, tenho o mesmo discurso. Aí estiquei, tinha uma diferença. Falei, eu vou puxar para provar que não sobe. Torcendo, que suba logo. Não subia. Falei, agora todo mundo olhando aqui. Pensei, se eu tiver que cair, vai ser bonito. Eu só pensei, Deus, não faça isso comigo. Eu vou acreditar em você. Eu vou acreditar que alguma coisa foi colocada na minha mão, mesmo que eu não senti. Por isso eu quero te dizer que transferência não é baseada em sentimento, é baseada em fé. Amém? E a hora que eu orei, o braço daquele camarada correu para o lugar. Ele começou a dizer, sumiu a dor. Aí eu empolguei. Quem mais? Aleluia, quem mais? Aí até que não estava com dor, eu dizia, tem certeza? Vamos fazer o check-up? Né? Irmão, endoidei. Eu queria ver esse negócio. Eu gostei tanto que na outra semana eu estava num piquenique da igreja e alguém perto de mim reclamou dor nas costas. A hora que eu vi, já estava falando, posso fazer um check-up? Cara, como assim? Eu falei, não, vamos esticar, vamos ver esse negócio. Eu lembro quando eu fui orar com esse cara, é a hora que o diabo fala na sua cabeça, a irmã não está aqui hoje para ajudar. Mas eu falei, não, Deus me deu algo aquele dia. E quando eu orei, aquele cara foi curado. Não só foi curado, o Espírito Santo me deu uma palavra. Ele falou, durante todo o seu ministério, por onde eu te levar, eu quero que você alivie as pessoas dos problemas de coluna. Essa é uma das áreas que até hoje, querido, eu mais vejo a graça de Deus. Mas eu acredito de coração, querido, que independente de você receber, através da transferência de alguém, algo pode ser liberado na sua vida. Às vezes na prática a gente vai descobrir aquilo que Deus nos deu. Marcelo me parece que montou uma barraquinha no trabalho dele, botou uma placa oração grátis, não chegou tanto. Mas alguém disse para ele que ele podia orar e acontecer. Queridos, a gente precisa se atrever a crer no que Deus pode fazer por nós. Você pode dizer amém? Amém. Irmãos, eu não vou orar ainda por cura, eu quero dar essa aula prática, ou a gente faz no final, na pior das hipóteses, eu acho que na reunião de amanhã. Eu quero terminar de falar dos dons
porque eu estou com uma suspeita de que essa nuvem está baixando cada vez mais. E eu quero ter tempo de falar, então vocês me ouçam bem rápido. Dom da profecia. Nós vamos falar dos 3 dons vocais: profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. Vou começar eliminando línguas e interpretação primeiro, que é mais rápido. Queridos, eu escrevi vários capítulos sobre isso no meu livro Falar em Línguas, a linguagem sobrenatural de oração. Então, aqui eu não vou tentar provar teologicamente o que eu vou dizer agora, mas eu só quero te afirmar: há uma diferença entre a oração em línguas como uma ferramenta de edificação pessoal e o dom de variedade de línguas, que é seguido de interpretação. Abre sua Bíblia em 1 Coríntios 14. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 1 até o 5. Paulo diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Vamos fazer uma pausa, olha aqui para mim. Ele diz: o que fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Então ele está falando do homem falando com Deus. Mas ele faz um contraste entre línguas e profecia, porque profecia é Deus falando com o homem. Ele diz: o que fala em línguas edifica-se a si mesmo, edificação pessoal. Aí ele faz o contraste: mas o que profetiza edifica a igreja, edificação coletiva. Ele diz: o que fala em língua ninguém entende, o que em espírito ele está falando mistérios. Mas o que profetiza toda a igreja entende, é por isso que todos são edificados. Então ele estabelece pelo menos 3 contrastes entre línguas e profecia. Em um, o homem fala a Deus, enquanto no outro Deus fala ao homem. Em um ninguém entende, quando no outro todo entende, né? No primeiro aqui, as línguas, a edificação é pessoal. No outro, a profecia é coletiva. São pelo menos 3 contrastes, só nesses versículos. Agora, no versículo 5, olha o que ele diz: eu quero que todos vós faleis em línguas, muito mais, porém, que profetizeis. Pois aquele que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também as interprete, para que a igreja receba edificação. No versículo 5, ele diz que o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, porque a utilidade da profecia para a igreja é maior do que a do falar em línguas. Aí diz assim: a não ser que também interprete. O que Paulo está dizendo é que línguas com interpretação é equivalente à profecia. A gente pode dizer que línguas com interpretação são 2 notas de 50 e profecia 1 de 100. No final, o valor é o mesmo. Por que o valor é o mesmo? Porque quando as línguas são seguidas de interpretação, todo mundo entende, todo mundo é edificado. E, querido, não é o homem falando com Deus. Línguas com interpretação é uma manifestação profética, é Deus falando com o homem. Logo, se você coloca línguas como interpretação igual à profecia, com o mesmo peso, e profecia é completamente diferente da linguagem de oração do cara que fala em línguas com Deus, então, línguas sem interpretação, como linguagem de oração, é totalmente diferente de línguas com interpretação, como um dos dons do Espírito. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo, foi fácil para mim descobrir a diferença das duas coisas. Porque eu estou lá, desandei falar em línguas, passa um pastor, bota a mão na minha cabeça, e ele diz: receba o dom de variedade de línguas. E na hora pensei: esse cara não está vendo que eu já estou falando em línguas? Mas a partir do momento que ele botou a mão na minha cabeça e falou aquilo, eu comecei a experimentar, querido, uma manifestação diferente. E havia momentos que não só a maneira como eu falava em línguas mudava, eu sabia que eu tinha entrado em outra manifestação. E normalmente, quando isso acontecia, alguém ia interpretar aquelas línguas. Eu comecei, querido, na prática, a perceber a diferença enorme. Agora, tem muito crente que ele não sabe a diferença. Ele acha que porque ele ora em língua, aquilo sempre vai ter interpretação. Eu já vi muita gente no meio pentecostal que o cara está profetizando, mas todo mundo acha que ele está falando em línguas profetizando. Porque de vez em quando ele fala em línguas, talvez buscando de Deus uma sensibilidade maior, melhor, e ele vai entregando aos poucos a profecia no meio de tanta oração em línguas, mas ele não está interpretando as línguas que está falando. Línguas com interpretação, querido, é muito parecido, obviamente, no resultado final com profecia. A diferença é que
dessa forma, não é só a mesma pessoa que fala em línguas que interpreta. Paulo diz: o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Então pode ser o mesmo. Eu já experimentei na minha vida no espírito aí de 25 anos, eu já experimentei eu falar em línguas, outro interpretar, outro falar em línguas, eu interpretar, e eu mesmo falar em línguas e eu mesmo interpretar. Eu não sei porque essa manifestação não é tão frequente na minha vida, mas quando ela acontece eu amo. Agora, o que eu mais amo é quando acontece com duas pessoas diferentes, porque de repente, sem que aquilo tivesse combinado, a coisa acontece de forma tão sincronizada. Eu me lembro de um culto anos atrás em Guarapuava, eu estava pregando, e assim, Deus deu uma palavra muito dura, de confronto para o povo. Naquela época eu achava que se a palavra é dura, o jeito de falar também tinha que ser meio mal educado. Com o tempo eu descobri que a gente pode falar a verdade em amor, uma abordagem diferente, desarmar as pessoas. Mas eu bati firme e eu não sentia resultado. De estar pregando, eu não sentia o coração do povo, a reação deles, a sensação que eu estava indo para lugar nenhum. E eu já estava no final da pregação, ia para a parte do apelo, e eu falei: Deus, esse negócio não está funcionando. Eu tentei fazer o que você me mandou do melhor jeito que eu podia, mas não está funcionando. Me ajuda, socorro, vem fazer alguma coisa. Enquanto eu estava ali dentro, gritando por socorro, de repente me deu uma convicção. Na hora em que você fizer o apelo, e as pessoas começarem a vir à frente, o Luiz, que hoje é pastor em Vinhedo, já mal conhece ele, era pastor comigo na época. O Luiz vai levantar, vai subir na plataforma. Os microfones que o pessoal da música usava, a gente deixava uma instrução lá na mesa de som para deixar desligado sempre. Tinha motivos para isso, não vem ao caso agora. Mas eu sabia que um microfone tinha sido esquecido e desligado, e que o Luiz iria direto nele, e que no momento que ele pegasse aquele microfone na mão, Deus ia usar nós dois juntos. Em fração de segundos eu sabia aquilo. Não sei te explicar como, mas dentro de mim era muito claro. Eu fiz o apelo, alguns começaram a vir para frente. Eu não fico nada surpreendido quando o Luiz levanta, sobe. Eu lembro dele pegar o microfone e fazer aquilo que nenhum técnico de som gosta. Dar uma batidinha. Eu olho para trás, ele olha para mim e diz: estou pronto. Como se a gente tivesse combinado aqui. No momento que ele disse estou pronto, parece que ele apertou um botão. Eu comecei a falar em línguas, ele começou a interpretar. A hora que eu terminei do lado de cá, ele terminou do lado de lá. Testemunho dos irmãos na igreja: pastor, parece que o Kim, quase uma hora de pregação, não entrou no coração da gente. Em alguns minutos de língua e interpretação, arrebentou com a gente. E foi algo muito especial. Então, eu sempre gostei dessa coisa de não saber quando é que vai acontecer, quando flui dessa forma. Mas um dia eu tive uma experiência interessante com o próprio Luiz. Ele já era pastor aqui em Vinhedo, onde ele está morando hoje, em São Paulo. E eu vim pregar na comemoração do aniversário da igreja. E durante o dia, a gente papeando, tendo ali um tempo de comunhão, a esposa dele falou: Luiz, você tem que pegar umas coisas no mercado, com o pessoal da igreja fazer algo lá. Deu uma lista para ele, falou para mim: vamos junto. Falei: vamos, a gente aproveita para papear. Estamos andando nos corredores do mercado, pegando as coisas, falando das coisas de Deus. Eu lembro, de repente, a gente virou e entrou num corredor. Quando entrou, irmãos, de repente me abriu na frente assim uma visão, como fosse uma tela de cinema. Eu me vi pregando na igreja dele. Eu nunca tinha visto a igreja cheia do jeito que eu vi, daquela forma. E eu vi assim o cenário todo, eu terminando de pregar. E no momento em que eu faço o apelo, eu comecei a falar em línguas, o Luiz interpretar. Mas eu vi aquilo claro. Eu sabia que não era só uma coisa da minha mente, que não era saudade da experiência de anos antes. Eu sabia que Deus estava me mostrando algo. Eu creio que eu ia pregar na noite seguinte, não era aquela ainda. E eu fiquei quieto. Mas eu percebi que a gente andou aquele corredor inteiro, quase nenhum dos dois abria a boca. De repente, no final, o Luiz fala para mim: Gordão, tive uma visão. Eu falei: eu também. Ele falou: conta a sua. Eu falei: você conta a sua. Porque eu pensei, se eu falar isso, eu vou estar sugestionando ele. Ele falou: a visão que eu tive foi do final do culto de amanhã, à noite. Eu falei: a minha também. Ele falou: sua vez. Eu falei: foi quando eu terminei de pregar, fiz o apelo. Ele falou: a minha também. E a gente foi checando e entregando ouro aos poucos. Nós tivemos exatamente a mesma visão, na mesma hora. E eu achei aquilo estranho. Eu falei: agora parece que está combinado e a gente tem que encenar o que viu. Mas aquilo foi tão forte que eu dizia: eu quero esquecer, mano, não consegui esquecer. Eu nunca vi uma coisa dessa antes na minha vida.
Mas por alguma razão, querido, no dia seguinte aqui me deu branco. E eu subi pregar. E quando eu estou terminando a mensagem, de repente eu olho. A igreja cheia, do jeito que eu vi na visão. Eu nunca tinha visto a igreja dele daquela forma. A hora que eu vi, era a reprodução exata daquilo que eu tinha assistido na visão. Por causa disso eu lembrei da visão. E eu já estava terminando para fazer o apelo. Só que eu estou olhando, começo a procurar o Luiz. Ele tinha sumido do lugar dele. Eu falei, Deus, e agora? Se o negócio é seu, ele não podia ter ido embora. Né? Eu estou assim pensando, procurando. Ele faz um barulho atrás, eu olho e diz, estou pronto. Foi exatamente como daquele dia. Então, eu particularmente, querido, eu amo esse tipo de manifestação. E a Bíblia diz o que fala em línguas. Eu creio que não está falando só da oração. Ore para que possa interpretar. Né? Há manifestações, querido, como eu falei antes, que por meio da oração nós vamos chegar lá. Você pode dizer amém? Algumas considerações rápidas sobre línguas e interpretação. É que o dom de variedade de línguas é uma fala sobrenatural em língua desconhecida. Irmãos, desnecessário dizer que não é habilidade linguística. Outro dia vi um doutor tentando provar, não, quando Paulo diz falava em línguas, é porque ele falava em hebraico, aramaico, grego, mas não sei o que das quantas. Eu falei, criatura, Paulo diz assim, o que fala em línguas, ore para que possa interpretar. Se é uma habilidade linguística, o cara não precisa orar para interpretar, ele já conhece, ele interpreta. Faz sentido. Eu falei, claro que faz sentido. Né? Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos. Irmãos, há muita coisa por trás dessa expressão, mas ela é sobrenatural. O uso público de variedade de línguas, que ele é com intérprete. Se não, a Bíblia diz, fale consigo e com Deus. Agora, falando da interpretação, irmãos, é óbvio que ela depende das línguas para operar. O dom da interpretação nunca vai funcionar sem as línguas. Eu creio, querido, que o intérprete tem que estar presente. Outro dia alguém falou, pastor, se eu gravar minhas línguas, o senhor interpreta? Eu falei, não. Tem doido para tudo. Né? O cara me viu em algum lugar, ou interpretando, ou contando algo, ele queria gravar as línguas dele para interpretar. Eu falei, irmão, você não ouve o fonema, entende? Quando você está num ambiente profético, você é inspirado profeticamente. Eu falei, eu não creio nem que é tradução. Eu já tive em ambientes onde alguém falou em línguas, e eu entendi a mensagem profética. E a pessoa que interpretou aquilo usou exemplos diferentes do que eu usaria. A essência da mensagem era a mesma. Eu, por exemplo, num determinado momento lá, vamos supor que estivesse falando sobre proteção, eu teria citado aquele texto bíblico, assim como a galinha estende as asas sobre os seus pintainhos. A mulher que interpretou era a mãe, ela falou sobre o cuidado da mãe e a proteção da mãe com os filhos. Mas a essência da mensagem era a mesma. Eu não creio que a tradução, né, em interpretação é equivalente à profecia. E todos os dons, querido, a Bíblia fala a respeito de ordem e decência. Eu entendo quando a Bíblia fala de ordem, é um padrão que não é só você controlar cada reunião, mas é o ensino corriqueiro que nós vamos trazendo sobre os dons. Por exemplo, eu ensino o pessoal na nossa igreja. Eu digo, a Bíblia diz, quando a gente está reunido, alguns profetas falam, os outros julgam. Eu digo que se você levantar e falar algo no meio do culto para toda a igreja, nós vamos julgar depois. Se você errou, vai ficar feio, porque nós vamos ter que te corrigir na frente de todo mundo. Então eu digo, para você que está começando, traz para a gente, conversa com a gente, deixa a gente checar isso antes. Porque se for para falar para toda a igreja, a gente já te encoraja a falar. Se não é para todo mundo, a gente vai dar uma direção em como lidar. Há questões, querido, que nós podemos ir estabelecendo esse padrão de ordem, mas eu acredito que isso não é numa determinada reunião, alguém ficar ali controlando tudo, principalmente por meio do ensino. Na questão da profecia, querido, algumas coisas que eu falei ontem, eu quero pegar a carona aqui hoje. Você pode ter a revelação certa e fazer uma aplicação errada. É por isso que a Bíblia diz, enquanto um fala, os outros julguem. Irmãos, é muito gostoso essa coisa de você fluir no profético, mas pessoas checando junto. Eu me lembro de um culto, eu morava em Guarapuava, era uma quinta-noite, a gente tinha uma reunião na época, na quinta-noite, e tinha outra no domingo. A quinta-noite eu estou adorando, o Espírito Santo falou comigo, eu vou recolher alguém da congregação. Foi muito claro, nítido, eu ouvi a voz, eu vou recolher alguém da congregação. Pensei, imaginando que ninguém mais vai subir para o céu num redemoinho, que nem Elias. Pensei, alguém vai morrer. Chamei os pastores e falei, vai morrer alguém da igreja. Só faltou um lá fazer o cruz credo.
Ele falou, por que você está falando isso? Não, Deus me disse só agora. Eu lembro que ele falou, não é para orar contra? Eu falei, se você quiser orar, pode orar. Para mim, a informação me veio sacramentada, é Deus que vai fazer, eu não sei explicar. Vamos orar, oramos, passou a quinta, sexta, sábado, chegou o culto do domingo. Estamos lá adorando, eu vi de novo, dessa vez mais forte. Eu lembrei de quando José fala para o faraó, que quando o sonho é dobrado é porque Deus se apressa naquilo. De alguma forma eu falei, está falando de novo, o negócio vai acontecer. No domingo eu comecei a ter uma sensação de que até segunda-feira o negócio já teria acontecido. Então eu chamei os pastores e falei, gente, vai morrer e deve ser essa noite. Não, eu falei, Deus falou comigo de novo. Não é para orar contra, falei para aquele pastor, não é. Eu lembro que falei para o Harold, nosso pastor sênior, eu falei, cara, vai morrer alguém. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, absoluto. Eu falei para ele, posso falar no microfone? Eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, você está louco? Eu falei, você não acredita? Deus falou comigo? Ele falou, justamente porque eu acredito, eu não vou deixar você falar. Eu falei, eu vou falar depois, eu já sabia, no fim do jogo é fácil, tem que falar antes. Ele falou, Luciano, você sabe quem vai morrer? Eu falei, não. Ele falou, você vai falar para mais de 1000 pessoas, que um deles vai morrer de hoje para amanhã, sem dizer quem é? Você imaginou a confusão que você vai criar? Eu falei, tem isso. Eu falei, por outro lado, pode ser um avivamento. Pode ser um tal de nego pagar os dízimos atrasados, perdoar a sogra, se consta. Eu falei, pode ser um avivamento geral. Ele falou para mim assim, eu me lembro, ele falou, não quero avivamento a esse preço. Ele falou, nós não vamos falar nada. Eu falei, não pode deixar para depois. Ele falou, não, a hora que for necessário falar, você tem testemunho, todo o presbitério vai se levantar e dizer que você falou antes, e que eu não deixei para você falar em público. Eu falei, a decisão é sua. Irmãos, até hoje dou graças a Deus pela sabedoria dele. Aquela noite um jovem da igreja, 35 anos de idade, solteiro, saiu depois do culto, deu o dízimo dele sem ser ameaçado, né? Saiu depois do culto para uma viagem, ele era um caminhoneiro, ele teve um acidente e morreu. No desdobrar das circunstâncias, a gente conseguiu entender por que Deus falou o que falou e como falou. Nós fomos até a família, eu me lembro do Harold dizendo, todo o presbitério é testemunha, de que quinta e domingo, o pastor Luciano nos trouxe essa palavra. Nós não deixamos ele falar publicamente por isso e isso e isso, mas nós queremos que vocês como família, que precisam desse conforto, saibam que mesmo que a gente não entenda o que aconteceu, né, que houve isso, aquela sabedoria, querido, foi algo assim precioso. Eu tenho visto profetas que erraram não na revelação, eu tenho visto profetas que erraram na aplicação, e esse é o cuidado que a gente tem que ter. De vez em quando a gente tem com um grupo de pastores que nos relacionamos há muito tempo, praticado o que eu falei para vocês aqui, chamamos de ministração profética. Vamos os presbíteros impor as mãos, profetizar sobre os líderes, fazemos isso quando estamos ordenando pessoas ao ministério, de tempos em tempos fazemos isso sobre a liderança. E eu lembro de um evento para pastores que nós estavam cerca de 300 pastores participando. Então foi combinado que no último dia, nós iríamos dividir aqueles 300 pastores em 6 grupos de cerca de 50, em salas diferentes no ambiente, e que a gente ia ter equipes de 5 a 7 profetas por sala, ministrando sobre a vida de cada um daqueles pastores e líderes. Na minha sala, que ele tinha 52 pessoas, eu naquele dia estava uma máquina de profetizar, acho que eu só não dei palavra para 2, para 50 eu sapequei fogo em cima, e estava um negócio assim fluindo, muita gente tinha jejuado 3 dias por aquele momento, estava assim, um céu aberto mesmo. O líder da reunião, do evento, juntou ali os profetas e falou, olha, nós não vamos falar nada da vida pessoal, nosso foco são dons e ministérios. Qualquer coisa que é pessoal, você conversa depois, não é para aconselhar ninguém, não é para expor ninguém. Então ele nos deu as diretrizes, o foco profético é sobre ministério e dons, ok. Na sala dele, que eu não estava, quem estava era o pastor Harold, meu pastor na época, ele de repente vai orar com um senhor de idade, é um dos profetas que eu mais respeito. E quando esse senhor veio à frente, ele botou a mão na cabeça do velhinho, ele falou assim na frente de todo mundo, você é um frustrado. E todo mundo assustou o jeito que ele falou. Ele falou, estou falando assim porque você acabou de falar isso para Deus lá no banco antes de vir aqui à frente. Você repetiu isso para Deus algumas vezes dizendo, eu sou um frustrado. Você não só falou para Deus desse jeito, você falou, de que me adianta receber uma palavra profética sobre dons e ministério se eu tenho questões pessoais não resolvidas? Ele falou, então embora a gente não flua nessa área, eu tenho que falar com você porque essa foi sua oração. Você ainda falou para Deus de 2 áreas específicas.
Você falou de como a sua mulher não cuida nem da sua comida, nem das suas roupas quando você está em casa. E ele é desses profetas ousados. Você confirma o que eu estou dizendo? O cara levantou, com lágrima nos olhos, e falou assim: eu preciso esclarecer algo. O profeta falou: fica à vontade. Ele falou assim: é que eu sou viúvo. Bom, quando ele falou isso, o homem de Deus botou a mão na cabeça. E a palavra dele foi: ai, 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 ai. Na hora, eu gostei da atitude dele, eu não estava lá, foi o Harold que nos contou. Ele chamou toda a sala e disse: gente, vem aqui para perto que eu creio que eu tenho que me retratar e consertar algo. Aquele senhor interrompeu ele e falou: não, o senhor não tem que retratar de nada, deixa eu falar. Aí ele, dando testemunho, disse assim: eu nunca vi uma manifestação profética como essa na minha vida. Porque ele falou: eu estava lá no meu lugar, e eu falei para Deus repetidas vezes, falei: eu sou um frustrado, do jeitinho que o senhor disse. Eu também falei para Deus, vendo que vocês estavam dando palavras só sobre dons e ministério. Falei para Deus: de que me adianta ter palavras sobre dons e ministério, se eu tenho questões pessoais não resolvidas? E você falou de novo da sua frustração. Você falou de novo da minha frustração, o cara contando. Porque eu falei para Deus de duas coisas. Falei mesmo dessa minha incapacidade de sequer hoje conseguir cuidar de comida ou das roupas. Mas eu estava me referindo à falta que minha mulher faz, a dependência extrema que eu criei dela, minha incapacidade de ter autonomia em coisas mínimas. Então eu me sentindo com isso desqualificado para o ministério. Ele falou assim: você revelou os segredos do meu coração. Só que o jeito que o senhor falou, parece que minha mulher estava viva e que ela que não está fazendo as coisas direito. Então eu quero respeitar a memória da minha senhora. Agora, por que o profeta aplicou aquilo daquele jeito? Quando olhou para ele, irmão, viu uma aliança no dedo esquerdo que o cara não conseguia tirar por respeito, por amor a ela, de saudade. E quando ele olhou, em parte profetizamos, em parte conhecemos, ele pensou: essa mulher está aí. E ele pega a revelação certa que ele tem e ele faz uma aplicação incorreta. Mesmo com a aplicação incorreta, aquele camarada só pediu a chance de defender a mulher, mas ele saiu impactadíssimo. Então eu tenho aprendido, querido, a ter cuidado. Às vezes a Bíblia não usa uma linguagem exata para algumas coisas. Se olha no dia de Pentecostes, a Bíblia diz: houve um ruído como que de vento. Não disse que era de vento, como que de vento, associado. Foram vistas línguas como que de fogo. Talvez quem viu, irmão, teve até dificuldade de explicar. É como se fosse, não diz que era. Eu prefiro às vezes usar esse tipo de linguagem. Olha, eu sinto no meu espírito algo como se fosse isso. Não tenho certeza se a aplicação é essa. Eu deixo a pessoa fazer. Porque muitas vezes, querido, a gente pode ter a revelação certa e fazer a aplicação errada. A questão do profético, querido, nós só vamos crescer praticando. Mas nós precisamos praticar, querido, de forma correta. Eu creio que o melhor ambiente, querido, onde os profetas estão reunidos. O modelo pentecostal, infelizmente, as manifestações proféticas, querido, não acontecem tanto nas reuniões públicas. A maior parte delas são ou nas vigílias ou na casa do fulano que profetiza sozinho. Eu acredito que é importante, querido, que a gente aprenda a fazer isso com outros profetas exercitando junto. A gente podendo ser corrigido, a gente podendo ter alguém chamando a atenção da gente. Agora, cada um, querido, vai ter elementos próprios. Em parte conhecemos, em parte profetizamos. Outro dia um irmão falou para mim, falou: cara, eu fico implicado com você. Eu falei: tudo bem que você tem um ministério de ensino, mas até quando você profetiza, você fica dando exemplo em versículo bíblico. Eu falei: irmão, é por onde a inspiração me corre, as associações mais rápidas é aquilo que eu conheço, né? Eu tenho um pastor amigo nosso, da nossa equipe lá, você conhece o Francisco. Francisco quase só dá exemplo da roça, que é onde cresceu. Quase toda a palavra profética dele tem uma coisinha uma sabedoria rural, a gente brinca, para expressar e canalizar isso. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Eu falei ontem, querido, que a gente julga a profecia, não é a pessoa do profeta. Como que a gente julga a profecia? Em primeiro lugar, não pode contrariar a palavra. O Espírito Santo que inspirou a Bíblia não vai dar um tiro no pé. Outro dia eu vi um cara dizendo: Deus me deu uma palavra, que essa minha esposa quem deu foi o cão, não foi ele, então ele vai me dar uma outra, melhor, né? Irmão, sabe, você precisa perder tempo julgando a profecia dessa. Agora, se a profecia é preditiva, nem sempre é, eu acredito que a gente deve prestar atenção nisso. Mas mesmo a palavra profética, querido, há um ambiente de uma certa relatividade.
Paulo diz para Timóteo, em 1 Timóteo 1,18: de acordo com as profecias que foram ditas a teu respeito, combate o bom combate. Em outras palavras, luta para que isso se cumpra. Tem coisas, querido, que Deus sinaliza profeticamente o que Ele quer fazer, e a gente tem que fazer a nossa parte, a gente tem que correr atrás disso. Agora, há palavras que Deus dá, que a gente tem que mover um dedo e elas vão acontecer, né? Se esse é o tipo de palavra que foi entregue, a melhor forma de julgar é se vai cumprir ou não. Agora, a Bíblia diz: não desprezeis as profecias. Por quê, querido? O fluir profético é algo tão simples, que muitas vezes, se a gente só olhar para o formato, a gente pode desprezar algumas coisas. Eu me lembro de uma palavra profética que eu recebi. Foi assim uma das palavras proféticas mais impressionantes que eu já tive. Eu estava indo para uma reunião de oração, daquelas do fogo, e no caminho Deus falou tanto comigo. Foi uma das primeiras experiências que eu ouvi Deus falar com clareza no meu coração, que Ele tinha para a minha vida, para o meu ministério, o propósito. Eu chorava assim na rua, no ônibus, estava nem aí com os outros, e Deus falando. E quando eu cheguei naquela reunião, já estava assim, aleluiado. Quando eu entrei, tinha um camarada que eu nunca vi na vida profetizando. A hora que eu entrei, ele falou: você. Até eu olhei para trás: não, você mesmo escreveu minha roupa. Deus manda eu te dizer isso, isso. Ele começou a falar de tudo que Deus tinha falado comigo no caminho. Algumas daquelas coisas assim eram tão exatas que eu dizia: alguém, né, botou uma escuta aí na conversa. Eu fiquei impressionado vendo ele profetizar aquelas coisas. Depois de ter falado tudo aquilo, quando terminou, de repente ele parou, voltou e falou: Deus mandou te falar mais uma coisa. Aí essa eu não esqueço, porque essa me revoltou. Ele falou assim: Deus me mandou te dizer mais uma coisa. Leia o livro de Miqueias e falarei contigo. Aí eu revoltei. Qualquer livro da Bíblia que eu leio, Deus está falando comigo, conversa essa. Ainda me manda para Miqueias, um profeta menor, se pelo menos fosse um dos profetas maiores, hein? Irmão, eu não aceitei aquilo, fechei meu coração do jeito que você não faz ideia. Era essa época que a turma dava os parabéns depois, quando você foi revelado, profeta, parabéns, tal. Aí eu para todo mundo falei: mas aquela última não tinha nada a ver, né? Ele teria se dado bem se ele fechasse a boquinha dele no final daquilo. Irmão, esculhambei o cara, não aceitei aquilo, deixei claro para todo mundo que eu não aceitei. Que conversa é essa? Passaram-se 6 meses e eu estava numa crise, mas numa crise, daquelas que o crente faz a oração mais covarde do mundo. Deus, me leva. Você não presta nem para resolver isso, você não presta para nada, então me leva de uma vez, me leva. Eu estava lá chorando, orando para Deus me levar. Eu ouvi na sala da casa dos meus pais uma voz dizer: não desprezeis as profecias. 1 Tessalonicenses, acho que 5:20. E eu estranhei com aquilo, falei: eu ouvi isso, eu tenho certeza que eu ouvi, mas não conseguia ver a relação. Eu voltei para a choração, não era nem oração que eu estava fazendo, era a choração. Oh Deus, me leva. A voz falou a segunda vez: não desprezeis as profecias. Falei: Deus, se é você falando comigo, que profecia eu estaria desprezando? Nem me lembro de ninguém falando nada para mim ultimamente. Pensei: me leva. A voz falou a terceira vez: não desprezeis as profecias. Falei: Deus, se é você falando comigo, me ajuda a entender, porque eu não faço ideia do que o Senhor está falando comigo. A hora que eu falei: me ajuda a entender, eu não faço ideia, irmão, parece que eu fui transportado 6 meses atrás para a sala daquela reunião de oração. Eu vi o cara me apontando o dedo e dizendo: leia o livro de Miqueias e falarei contigo. E a visão sumiu. Eu falei: não, essa não. Não. Irmão, eu numa crise que estava ali, peguei a Bíblia assim, arrisquei, abri, olhei Miqueias, falei: não pode ser verdade. Aí fui lá onde abriu, comecei a ler o livro de Miqueias. Irmão, pensa numa resposta personalizada para o meu problema. Pensa no que me salvou, foi o tal do livro de Miqueias. E eu entendi o não desprezeis as profecias. Irmão, nem toda profecia vai ter cara de profecia. Nem toda profecia vai ter o testificar da profecia. O que eu já aprendi, irmão: eu não deixo uma profecia guiar minha vida. Eu não tomo nenhuma decisão porque alguém me profetizou. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, não por profecia. Agora, os profetas, querido, normalmente vão confirmar aquilo que você tem de Deus. Então, eu me lembro quando chegou a hora de mudar para Curitiba. Aonde eu ia nesse Brasil, irmão, penso num povo indiscreto, não sabe guardar segredos, são os profetas. Eu chegava numa cidade: você sabe que Deus está te chamando para a capital? Sei, né? Chegava em outra: você sabe que Deus está te chamando para Curitiba? Sim, eu sei. Você sabe que você tem tanto tempo para ir para Curitiba? Sim, eu sei. Eu ficava lembrando de Eliseu, que com jeitinho dizia: cala a boca, eu sei.
precisa falar mais, eu sei. Eu acho que ele já estava cansado de ouvir as confirmações. Mas, por outro lado, quando alguém me dá uma palavra, querido, mesmo que eu não vá fazer nada com aquilo, eu deixo aquilo guardado em algum lugar. Antigamente meu pai dizia, põe na prateleira. Hoje em dia, na linguagem de informática, eu diria, se deletar, não limpa a lixeira, para você poder resgatar em algum outro momento. A gente tem que ter cuidados, querido, mas eu creio que é o exercício que vai nos levar a esse lugar onde Deus quer. Você pode dizer amém? Amém. Irmão, vamos ficar em pé para parecer que está acabando? Estou esperando, querido, de Deus uma direção. Eu tenho um carinho muito grande pela vida do pastor Marcelo Jamal. É um dos meus melhores amigos, um dos ministérios que eu mais admiro. E assim ele abençoa tanto a gente lá, que eu me sinto na obrigação de retribuir aqui. Ele falou, Luciano, eu te amo ensinando, mas quebra tudo, move nos dons. Eu estou nessa agonia da pressão dele, do olhar dele me cobrando, de dizer, a gente tem que ir para a prática. Embora pelo caráter da escola, do seminário, eu queria que a gente pudesse cumprir a parte do ensino primeiro. Eu ainda não sei se nós vamos fazer isso hoje ou amanhã, a respeito de orar por cura, mas eu sinto que é uma unção de cura sobre nós. Aleluia! Então, independente de poder demonstrar a maneira simples como Deus tem me levado a ministrar nessa área, eu quero no mínimo que você creia que Deus pode te tocar e fazer algo especial por você. Mas eu sinto que ele de orar primeiro por transferência, por liberação, por ativação de dons. Em Romanos, no capítulo 11, esse é o último texto que eu preciso ler antes da gente orar. Romanos, capítulo 1, versículo 11. O apóstolo Paulo, falando com a igreja, ele diz assim, eu desejo muito ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. A versão atualizada diz repartir. Outras versões dizem compartilhar. Tem uma outra versão ainda que diz a fim de vos comunicar algum dom. Cada uma delas, querido, é uma tentativa de traduzir uma palavra difícil de ser traduzida de forma exata. A palavra repartir, eu não gosto tanto dela, porque assim para a gente no português, quase me dá a entender, eu fico com uma parte do dom, você fica com a outra. E os dons, querido, não são divisíveis. Eu não creio que depois que o Marcelo orou comigo, que ele começou a ter metade dos resultados de surdo sendo curado, porque eu peguei uma parte do dom. Eu não gosto tanto da palavra repartir. A palavra comunicar, ela dá uma boa ideia de transferência. Às vezes na minha cabeça quase sugere que foi daqui para lá. Eu gosto da palavra compartilhar. Quem já trabalhou com os computadores em rede sabe que é um arquivo compartilhado. Ele não está metade à disposição de um, metade à disposição de outro. Não está inteiro para um, nada para o outro. Ele é inteiramente um, ele é inteiramente do outro. Eu creio que quando existe transferência de dons, é exatamente isso que acontece. Agora, como é que os dons são transferidos? Paulo estava dizendo que ao visitar esses irmãos haveria liberação, haveria transferência. Como é que os dons são transferidos? Em 1 Timóteo 4,14, o apóstolo Paulo diz assim, não seja negligente para com o dom que é em ti. Aí diz, o qual te foi dado, mediante profecia e imposição de mãos do presbitério. Duas coisas que ele fala. Profecia e imposição de mãos. Por que profecia, querido? Eu não posso transferir por decisão minha o dom que eu quero para alguém. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo distribui os dons como lhe apraz. A decisão não é minha, é dele. Eu não posso só ficar olhando, dizendo, o irmão riu das minhas gracinhas, vou te dar um dom bom. Você não foi tanto, vou lhe dar um mais ou menos. Eu não posso tratar dessa forma, não está em meu poder decidir isso. Então, a gente precisa da direção profética para saber o que é que Deus quer fazer pelos outros através de nós. Agora, por que imposição de mãos? Esse é um dos rudimentos da doutrina de Cristo. É através da imposição de mãos que o download, que a transferência acontece. Então,
há 20 anos atrás, quando Deus falou comigo a respeito de orar por transferência, o Senhor me disse: eu vou te levar a ministrar auditórios, onde seria impossível você impor as mãos sobre cada um. Alguns, irmãos, que até demoraria, mas dá tempo. Eu tenho estado, às vezes, em auditórios com 2, 3 mil pessoas orando por transferência de dons. Como é que você bota a mão na cabeça de um por um? Então o Senhor me disse: eu vou te dar um sinal coletivo, uma liberação profética que é um sinal coletivo. O Senhor diz: de acordo com as categorias de dons que você orar, Deus disse: eu vou liberar no corpo das pessoas sinais específicos. Então o Senhor me disse: quando você orar pelos dons de poder, as pessoas vão sentir um sinal nas suas mãos. E os sinais, queridos, são os mais variados. Os mais comuns que eu ouço é gente falando da temperatura da mão mudando. Tem uns que a mão esquenta, outros a mão esfria. Eu, quando estou orando, eu pego na mão de alguns. O camarada assim, do punho para cima, esquenta, ou às vezes gela a mão. É impressionante. Alguns, eles têm aquela sensação da tal de eletricidade. Outros têm a sensação que a mão está tremendo. Ele olha e está parado, mas é como se estivesse segurando a britadeira, como se por dentro vibrasse sem parar. Outros, a mão, ele perde o controle mesmo. Há muitos tipos de sinais. Eu não quero ficar tentando descrever isso, porque o importante é você saber que é alguma coisa que você não está sentindo até agora. Agora, irmão, se você ficou sentado aí em cima da mão e ela está dormente, não vale. Isso é fraude. Não me deixe pegar aquele sagrado do Marcelo ali. Eu tento. Sei que ele é mais ungido aquele outro. Tô brincando. É alguma coisa que você não está sentindo e vai sentir na hora. O Senhor me disse: quando você orar pelos dons de revelação, 2 tipos de sinais vão acontecer. O Senhor me disse: alguns vão sentir um sinal nos olhos, e esses vão se mover em visões, que inclui os sonhos. Alguns vão sentir um sinal no ventre. Tem homem que acha que ventre é só coisa de mulher, então no abdômen. Alguns chegam a sentir cãibras. Você na hora vai saber que ele está sentindo algo. Não tem como você não saber. E o Senhor me disse: quando você orar pelos dons vocais, alguns vão sentir um sinal na sua boca. Alguns sentem na língua, nos lábios. Seja, irmão, a temperatura, o choque, você vai saber que tem algo acontecendo. Pastor, todo mundo sente sinal? Não, não é todo mundo. Então, se eu não sentir o sinal, é porque Deus não me ama. Não, crente. Eu nunca senti o sinal, e os dons não deixaram de se manifestar por isso. Nem quando a irmã garantiu que a unção de cura estava na minha mão, não senti nada. Depois de já estar operando nos dons, às vezes eu senti um sinal ou outro. Mas, irmão, eu não sou do time que sente muito. Eu tenho hora que eu fico admirado de uns irmãos que parece que tem assim a capacidade de dar curto-circuito no poder. Eles têm uns filtros encapados. E eu olho e digo: uau. Porque eu assim, irmão, às vezes o céu está invadindo a terra, eu estou assim olhando, legal. Eu não sou dos que sente muita coisa não. Mas eu creio que nós estamos num ambiente onde não precisa se sentir, a gente pode receber. Depois de nós orarmos por cada grupo de dons, e você sentir o sinal, eu vou chamar você sentir o sinal à frente. Pastor, se eu não sentir o sinal, posso ir à frente pela fé? Não. Use a fé para receber o sinal, né? Ou se você não receber o sinal, que não é a nossa imposição de mãos que vai fazer diferença. Ou você pode estar recebendo o dom diretamente, ou porque você já tem o dom, você não precisa do sinal, ou simplesmente pode ser que não seja essa noite a hora que algo diferente vai acontecer. Eu não sei te explicar, mas eu quero te dizer, querido, que independente do sinal, não quer dizer que não vai haver liberação. Quem tem um sinal sabe qual é o tipo de liberação. Quem não tem, talvez não saiba qual é o tipo de liberação de Deus. Mas nós estamos num ambiente de liberação de Deus. Irmão, eu sinto um rio profético aqui tremendo. Inclusive, Marcelo, eu quero deixá-los à vontade. Na hora que o pau estiver quebrando daqui a pouco, se você tiver algo de Deus, querido, para ministrar na vida de alguém, você já pode começar a usar. Eu estou vendo uns vasos aí que não estão se segurando mais.
Mas na hora que nós fomos orar aqui à frente, Marcelo, não sei como a gente pode fazer, quem pode ajudar a gente, são os pastores da casa, como a gente faria, porque nós vamos ter uma equipe de irmãos, querido, para impor as mãos sobre vocês. No momento que a gente impor as mãos, tem uns crentes do meu time que não sente nada. Você não precisa sentir, creia, né? Ponto final, amém. Tem uns, irmãos, que parece que há um raio na cabeça. O camarada desaba e apaga. O que nós vamos fazer com essa criatura? A gente precisa de espaço, tem que limpar a área. Então nós vamos ter um grupo de obreiros que vai pegar 2 no pé, 2 na mão. 1, 2. No 3 nós vamos empilhando nos cantos para poder liberar a área aqui. Eu gosto de ficar vendo a cara de vocês quando eu falo isso. É lógico que nós não vamos fazer desse jeito. Mas que nós vamos limpar a área, nós vamos. Porque a gente tem nenhum problema que você continue sendo ministrado no canto. Mas assim, a dinâmica da coisa vai exigir que a gente faça isso sem precisar gastar tempo demais. Talvez a gente precise tirar algumas dessas fileiras de cadeira, não sei como a gente pode fazer isso, para ter um pouquinho mais de espaço. Querido, nesse ambiente, você pode se impressionar com o que você vai receber de Deus, mas só descobrir isso depois de sair. Eu creio que alguns vão ter experiências com o Senhor de uma forma impactante aqui e agora. Mas eu creio que o Espírito Santo vai ser derramado sobre nós de uma forma tremenda. Muitos vão ser cheios do Espírito Santo, exatamente como foi naquela primeira experiência do batismo do Espírito. Você vai ser renovado de uma forma tremenda. Talvez, querido, o Senhor possa te visitar. A gente tem tido reuniões onde as pessoas tiveram visões, onde teve gente que foi arrebatado. Só espero que você não tenha um sonho, porque aí quer dizer que você dormiu na reunião, né? Mas mesmo essa noite, eu não sei se alguém já experimentou isso ontem para hoje, eu creio que pessoas vão ter sonhos. Há alguma coisa acontecendo aqui que não é só liberação e ativação de dons. É um momento de transição, de unção sendo renovada, reforçada, se a gente pode dizer assim. E eu creio, querido, eu creio num ambiente onde o Senhor Jesus vai mostrar que Ele é que está no comando, onde o Espírito Santo vai fazer o que Ele quer aqui. Então meu conselho para você, não seja só um espectador, de ficar olhando o que está acontecendo com os outros. Você até pode fazer isso, desde que não te atrapalhe. Mas foque em buscar Deus e receber de Deus nessa hora. Você pode dizer amém? Marcelo, além dos pastores, os obreiros da casa, puder tanto ajudar a ministrar, como os outros talvez a organizar. Ok. Quem que ele mandou chamar mesmo? Os obreiros e os aspirantes. Bonito nome. No momento que nós fomos orar, querido, eu gostaria de pedir, quando vocês vierem à frente, depois de ter recebido o sinal, a gente vai estar fazendo algumas filas horizontais, ombro a ombro, um do lado do outro. Entre a primeira fila, né, ou cada fila e a de trás, eu preciso de quase 2 metros de distância, pelo menos 1,5 metro, para pelo menos 2 caras do meu tamanho conseguir andar entre uma fila e outra. E a gente vai impor as mãos, e os que estiverem ministrando, querido, se sentir da parte de Deus, de só impor as mãos e declarar transferência, amém. Se tiver palavra profética, se tiver revelação, nós vamos fluir, mover no Espírito Santo. Agora, eu creio, querido, que é um momento chegando, onde Deus quer trazer convicção no seu coração. É a hora de entrar nas águas profundas do Espírito. Você pode dizer amém? Aleluia. Aleluia. Queridos, ouça com atenção, por gentileza. Semelhante ao Luciano Subirá, eu sou um homem que tem mais percepções e discernimentos, testemunhos no Espírito que propriamente visão. E essa noite eu tive uma visão clara. Eu vi o pastor Luciano Subirá ministrando com muita autoridade, com muita graça, mas ao lado de quando ele estava ministrando, existia como se fosse um caixão, mas era um caixão onde não havia
toda a celebração, o ofício fúnebre ali. E eu acordei com aquela impressão, falei, Deus, eu não sou muito de ter visões. Eu percebi que não era um sonho qualquer, era uma visão de Deus. E o Espírito Santo falou comigo claramente que uma das razões pela qual o Senhor trouxe algumas pessoas, alguns de vocês aqui, é que Deus está querendo avivar os dons que está sobre a sua vida. Eu falei, Deus, mas é uma questão muito óbvia. Mas Deus falou, diga a esta pessoa isso, porque ela já ouviu de várias formas, ela já ouviu de várias maneiras isso, mas isso vai ativar a fé dela. E eu falei, Deus, mas por quê? Por que falar isso? E o Espírito Santo disse, diga para essa pessoa de que ela está descontente consigo, porque de uma certa forma ela viu os dons fluírem na sua vida, ela viu a manifestação da minha graça sobre ela, mas de outra forma ela não viu a coisa deslanchar, ela não pôde construir sobre isso. Eu falei, Deus, mas qual a razão? Isso não dá uma resposta para a pessoa completa. Deus falou, diga para ele de que ele estava tentando construir sobre um chamamento equivocado na vida dele, um chamamento que não era aquilo para o qual eu chamei para o ministério. Diga para ele que os dons são coisas totalmente distintas do chamado ministerial. E por isso ele se frustrou, porque se eu permitisse ele ir adiante, ele ia construir algo para o qual ele não foi chamado. Eu tenho plena convicção de que você tem um testemunho do Espírito que é com você essa palavra. E quando eu estava sentado aqui, falei, Deus, essa palavra é para agora, é para depois do culto, é durante o culto. Falei, não, é antes do pastor Luciano começar a ministrar, até que dê também tempo para a gente organizar aqui à frente. O Espírito Santo falou claramente comigo a respeito de um detalhe interessante. Lucas capítulo 10, se eu não me engano, acho que versículo 17 diz isso.